Olá, alunos! Vamos começar a nossa videoaula da semana 17. Nesta semana, vamos estudar os substantivos, a função e flexão que vocês encontram no livro, na página 89, e contexto e sentido, que vocês encontram na página 102. Vamos lá, então? Nós já estudamos substantivos, mas qual é a função do substantivo? Vocês lembram? Uma das funções é dar nomes a tudo que existe no mundo. Além disso, é importante para organizar e dar sentido ao texto. Já pensou um texto sem substantivos? A construção de um texto depende muito dos substantivos. E os substantivos sempre vão nos dizer quem ou o que. Então, veja esse texto. Nesse texto, eu apaguei todos os substantivos. Vocês conseguem entender do que está sendo falado? Se eu liberar alguns substantivos, olha só, tem 1.500 descendentes ao ano e viver cerca de 5 anos, uma média. Cada indivíduo pode ter uma média de 1.500 descendentes ao ano e viver cerca de 5 anos. Do que vocês acham que nós estamos falando? Locomoção, cerdas, anéis, corpo. Animais, então são animais de corpo alongado, cilíndrico, recoberto por anéis e com algumas cerdas corporais que auxiliam na locomoção. Você já sabe do que estamos falando? Minhocas. Perceberam como os substantivos são importantes no texto? Que se não tiver os substantivos, eu não vou saber do que eu estou falando ou sobre quem eu estou falando? Vejam só esse texto. Pesquisa indica que minhocas podem se reproduzir no solo de Marte. NASA usa o solo de um vulcão havaiano para simular o ambiente de Marte. Muita gente acha nojento, mas aqueles pequenos vermes gosmentos que chamamos de minhocas são fundamentais para uma boa parte da vida na Terra. Não à toa, Charles Darwin passou 39 anos de sua vida estudando esses animais rastejantes. Sem as minhocas, a agricultura nunca teria prosperado às margens do rio Nilo e Eufrates. As sociedades egípcias e mesopotâmicas nunca teriam surgido, e o mundo seria bem diferente do qual vivemos. Cientistas agora tentam repetir o processo para iniciar outra civilização, mas desta vez em Marte. Um dos maiores desafios de colonizar o planeta vermelho é justamente a produção de alimentos. É a isso que se dedica o biólogo Wieger Vamelink, da Wageningen Universidade e Pesquisa, Países Baixos. Utilizando um simulacro de um solo marciano, retirado pela NASA de um vulcão havaiano, ele passou a tentar produzir rúcula em estufas semelhantes às que seriam construídas no planeta estrangeiro. No solo foram adicionadas fezes, urina de porco e minhocas adultas. O papel das minhocas é simples, porém fundamental. Elas comem matéria orgânica e defecam humus, um fertilizante natural extremamente eficiente, rico em nutrientes fundamentais para o crescimento vegetal, como nitrogênio, fósforo e potássio. Elas também cavam túneis na terra, o que permite a entrada de ar e água no solo, um dos principais empecilhos para o cultivo em solo marciano. Por que hoje seria diferente sem as minhocas? Lembram, em história vocês devem ter estudado que as primeiras civilizações eram nômades, porque eles caçavam e catavam, eram coletores de alimentos. E foi com a comunidade que vivia às margens dos rios Nilo e Eufrates que a humanidade começou a prosperar e a criar seu próprio alimento na agricultura. Talvez, se não tivéssemos as minhocas, nós ainda estaríamos vivendo numa sociedade coletora e precisando da caça. Que relação pode se estabelecer entre as minhocas e a agricultura? Fácil, né? Segundo o texto, as minhocas são muito importantes para a produção do humus, nutrientes fundamentais para o crescimento do vegetal. Então, toda a agricultura precisa de um solo com minhocas. E o que se pode entender por processo e civilização? O processo seria começar o trabalho da agricultura, para daí poder formar uma civilização em Marte, assim como aconteceu aqui na Terra, nas margens do rio Nilo e Eufrates.
Os substantivos também podem assumir diferentes funções quando empregados em textos, não esquecendo das perguntas quem e o que vão nos indicar qual é o substantivo. Cientistas tentam repetir o processo. Aqui nós temos essa locução verbal, tentam repetir. Quem tentam repetir o processo? Os cientistas. Como vemos, o substantivo cientista corresponde à locução tentam repetir, que concorda com ele no plural. Elas também cavam túneis na Terra. Cavam o quê? Túneis. Túneis é um substantivo que está completando o sentido do verbo cavar. Agora veja esse trecho do texto e diga que substantivos se relacionam e concordam com os verbos destacados. Quando nós temos aqui acha, quem acha? A gente. Então, gente é o substantivo. Passou, quem passou? Charles Darwin. Charles Darwin é um substantivo. Teria prosperado, quem teria prosperado? Agricultura. Agricultura é um substantivo. Os substantivos também completam o sentido dos verbos destacados. Veja nesse outro trecho. Tentam repetir. Tentam repetir o quê? O processo. Então, processo é um substantivo que completa o tentam repetir. Iniciar. Iniciar o quê? Outra civilização. Civilização é o substantivo que completa iniciar. Um dos maiores desafios de colonizar o quê? O planeta vermelho. Planeta é o substantivo que completa o verbo colonizar. E em tentar produzir rúcula, nós temos que rúcula é o substantivo que completa a locução tentar produzir. Afinal, tentar produzir o quê? Rúcula. A função dos substantivos, então, é designar, nomear, ou seja, dar nome a seres reais ou imaginários, coisas, sentimentos, ações, lugares, qualidades. Ao lado de outras palavras, eles ajudam a construir e organizar o sentido de um texto, mantendo sua coesão e coerência. Esta é a função dos substantivos. Os substantivos são palavras variáveis, ou seja, são palavras que mudam de acordo com o contexto. Essas mudanças são as flexões. As flexões dos substantivos, nós temos gênero, que eles podem ser feminino ou masculino, número, singular, plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Para estudar a flexão de gênero dos substantivos, nós temos que lembrar que a forma básica dos substantivos é o masculino singular. A forma básica é aquela que nós encontramos no dicionário. E para se formar o feminino dos substantivos, a regra geral é trocar o final o por a, ou acrescentar o a no final do nome. Vejam, por exemplo, menino, menina, professor, professora. Mas, às vezes, o feminino é formado por outro nome. Por exemplo, homem, mulher, cavalo, égua. Em alguns nomes de animais, é preciso colocar a palavra macho ou fêmea para identificar o gênero, como, por exemplo, onça. Onça macho, onça fêmea. Jacaré. Jacaré macho, jacaré fêmea. A flexão de número dos substantivos também segue a forma básica, que é o masculino singular, certo? E para se formar o plural dos substantivos, a regra geral é acrescentar S ao final dos nomes. Por exemplo, coelho, coelhos, estudante, estudantes. Mas há outras formas de se fazer o plural. Veja, professor, professores, rapaz, rapazes. Papel, papéis, azul, azuis, cão, cães, limão, limões, mão, mãos. E tem outros nomes que não mudam, ou seja, fazem o plural e o singular com a mesma palavra. É o caso, por exemplo, de lápis, pires e tórax. O grau dos substantivos, apesar de aparecer como flexão, tem características de derivação. Veja só. Como flexão, o substantivo pode variar no grau aumentativo e no grau diminutivo, a partir do que seria o grau normal. Então, nós temos o grau aumentativo, que é feito com o acréscimo dos sufixos ão, ona.
E o grau diminutivo, que é feito com acréscimo dos sufixos inho, zinho, ito, zito. Isso é a regra geral. Mas há muitos casos de aumentativos e diminutivos irregulares. Por exemplo, copásio, que é um aumentativo de copo, corpúsculo, que é o diminutivo de corpo, canzarrão, que é aumentativo de cão, e riacho, que é diminutivo de rio. Vamos ver agora os substantivos no contexto e sentidos. Vejam só essa tira: pássaros, árvores, belas paisagens. Agora, Wi-Fi que é bom, nada. Em cada um dos 3 primeiros quadrinhos existe um substantivo que faz referência ao local onde se passa a narrativa. Pássaros, árvores, paisagens. Qual substantivo poderia ser usado no último quadrinho se também tivesse uma faixa preta? Internet? Conexão? Seriam possibilidades, não é verdade? E o que causa o humor da tirinha? Você deve ter percebido que pelos 3 primeiros quadrinhos, pássaros, árvores, belas paisagens, se imagina que seja alguma coisa da natureza, natural, e de repente o personagem está reclamando de Wi-Fi, que é um elemento totalmente urbano. Agora observem esse próximo texto. O quero-quero, quem-quem, tetel, chechel, ou também conhecido como abibe do sul, é uma ave da ordem Charadriformes, da família Charadriidae. Mede 37 centímetros de comprimento e pesa cerca de 277 gramas. Possui um esporão pontudo ósseo de 1 centímetro de comprimento no encontro das asas, uma faixa preta desde o pescoço ao peito e ainda umas penas longas, penacho, na região posterior da cabeça. Qual é o nome desse pássaro aqui na nossa região? Você deve saber que é quero-quero, não é verdade? No primeiro parágrafo, o quero-quero, quem-quem, tetel, chechel, ou também conhecido como abibe do sul, os substantivos destacados formam uma enumeração, uma sequência de elementos separados por vírgula. Qual o motivo de ter sido utilizada essa enumeração? O texto, com essa enumeração, ele tenta mostrar aos leitores os outros nomes que esse mesmo pássaro pode ter em várias regiões do Brasil. Afinal, isso acontece com muitos elementos, não é verdade? Veja como o aumentativo e o diminutivo constroem o humor dessa charge. Querido Papai Noel, trouxe uma cartinha. Só aceito cartão. Os personagens principais utilizam em suas falas as palavras cartinha e cartão. Esses substantivos expressam variação de tamanho no contexto da tira? Cartinha significa uma carta pequenininha e cartão significa uma carta grande? Por que a resposta do Papai Noel cria o humor da charge? Porque o Papai Noel é conhecido como bom velhinho e quando ele diz só aceito cartão, ele está comercializando, ele não está atendendo de graça. Dessa forma, nós temos aqui uma ironia e por isso cria o humor. Além da noção de tamanho, o aumentativo e o diminutivo podem revelar ao leitor ou ouvinte a opinião de quem escreve ou fala, indicando carinho, admiração, desprezo. Podem também estabelecer relação de familiaridade ou afetividade entre os interlocutores. Você já leu algum texto em placa que chamasse sua atenção por algum motivo? Observe essa placa. A placa chamou sua atenção? O que chamou a atenção nessa placa? Qual seria a palavra da placa que não está de acordo com a forma padrão e como deveria ser? Você acertou, irmãos. Ao criar esse plural, qual foi o efeito provocado no texto? Ficou engraçado, não é verdade? Quando a gente vê uma placa escrita lanchonete 2 irmãos, a gente cai na gargalhada. Se fosse empregado o plural de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, qual seria o resultado? Não teria mais graça, não é verdade? Se fosse lanchonete 2 irmãos, seria um nome comum. Não seria engraçado, não chamaria a atenção. Provavelmente, o plural irmãos foi feito propositalmente. Quer aprender mais a respeito disso? Na pasta Aprenda Mais, você encontra outros vídeos sobre o tema, além de arquivos em PDF. Acesse lá e aprenda mais. Tchau, pessoal!
Até a próxima semana!